Bom, eu vim falar para vocês sobre o túmulo de Funakoshi Sensei, que todos vocês conhecem, é o pai do Shotokan, do karatê moderno, que se espalhou pelo mundo. Mas eu não quero contar nesse vídeo aqui uma história dessas que se ouve em dojos ou que se passa em algum livro, de boca a boca entre atletas. Eu quero contar a minha história, porque em outubro de 2024 eu estive no Japão e tive a oportunidade de visitar o túmulo de Funakoshi Sensei. Bom, para começar, esse túmulo ele está na cidade de Kawasaki, província de Kanagawa, bem próximo a Tóquio. Eu estava hospedado em Tóquio e a gente pegou metrô e trem e facilmente, em menos de uma hora, a gente conseguiu se deslocar de Tóquio e chegar na cidade de Kawasaki. Bom, eu estava em Tóquio com uma equipe de filmagem para produzir o documentário Karate Vice, uma série documental que tenta contar como que o karatê sai do Japão e vem parar em Pernambuco. Por esse motivo que a gente foi visitar o túmulo de Funakoshi Sensei. O túmulo dele está num templo budista Zenshoji da linhagem budista Nichiren, um templo de mais de 500 anos. É um templo pequeno, modesto, e que apenas um monge cuida dele. E o templo nesse local ele está mais ou menos no centro da propriedade. Do lado e aos fundos fica um cemitério, como é tradição no Japão, que todo templo budista tem um cemitério junto das pessoas que são ligadas a essa doutrina. Bom, nós fomos recebidos pelo senhor Mochizuki, que é o sacerdote chefe do templo, e ele sozinho cuida de todo o templo, faz também toda a parte religiosa para receber seus fiéis, as pessoas que vão lá visitar. E ele gentilmente, além de apresentar onde estava o túmulo de Funakoshi Sensei, fez todo um tour pelo templo com a gente. E aí eu quero dizer para vocês o que foi que me chamou a atenção nessa visita. Primeiro é o fato de que eu perguntei por que que Funakoshi Sensei foi sepultado, sua lápide está ali, né? E o monge explicou que ele aderiu à doutrina Nichiren na época que o avô dele era o monge responsável pelo templo. Então ele se aproximou do budismo Nichiren e escolheu esse local para descansar, justamente porque ele gostou da cidade de Kawasaki, do clima. O templo fica embaixo de uma pequena montanha com muita vegetação, então ele achou um ótimo lugar para descansar seus restos mortais. E a gente teve um contato com uma pessoa, né, que teve essa linhagem muito próxima de Sensei Funakoshi. A gente sabe que os praticantes de Shotokan é, espalhou tanto pelo mundo que é difícil a gente conseguir estar em alguma linha tão perto de Funakoshi. E esse contato com o monge responsável pelo templo mostra, né, 2 gerações após o seu avô que teve, né, foi a pessoa que recebeu ele nessa época. Logo na entrada do templo tem uma pedra e lá está escrito eu usei a inteligência artificial para traduzir, mas está escrito corpos diferentes, mesma mente. Isso significa para a linhagem do budismo Nichiren algo do tipo que se várias pessoas, né, todo mundo é diferente, mas se todo mundo tiver o mesmo ideal, o mesmo pensamento, você consegue buscar a iluminação. Isso é muito parecido com os conceitos filosóficos que Funakoshi trouxe para o karatê, principalmente você que é praticante de Shotokan, você escuta isso o tempo todo, o Dojokun, o Ninjukun e toda a filosofia do karatê Shotokan se aproxima muito dessa pequena frase que está na entrada do templo, né? Corpos diferentes, mesma mente. Ou seja, se todo mundo trabalhar com o mesmo objetivo, mesma doutrina, mesma ideia de purificação, vai conseguir chegar lá. E além de tudo, essa inscrição tem uma continuação que diz:
Se houver unidade de espírito entre corpos diferentes, tudo se concretiza. Se houver corpos iguais e corações divididos, nada se realiza. O túmulo ele é muito simples, tem apenas a inscrição ali, dizendo que é o túmulo da família Funakoshi, tem algumas inscrições que fazem referência direta ao budismo Nichiren, o que mostra de fato que, além de ter descansado no templo, ele aderiu realmente ao budismo Nichiren como filosofia, pelo menos para a parte final da sua vida. Eu não perguntei quanto tempo ele praticou, mas que ele se converteu ao budismo Nichiren, isso é um fato. O monge nos ensinou que para visitar Funakoshi Sensei, basta apenas uma reverência simples, juntar as mãos na altura do coração e fazer se curvar. E se você quiser fazer alguma oração ou colocar incenso, é o suficiente para você que se pretende visitar lá e quiser fazer uma homenagem a Funakoshi Sensei. É dessa maneira que se presta seu respeito, sua homenagem. E aí eu perguntei para o monge o que ele podia me falar sobre o budismo Nichiren, até para entender o que foi que encantou Funakoshi Sensei para virar budista Nichiren, né? A essência do budismo Nichiren está no Sutra do Lótus, que é um sutra que ensina que todos os seres, independente do que aconteceu em suas vidas, todos possuem potencial para conseguir a iluminação. Ou seja, um pensamento completamente inclusivo e que dá e que possui um caminho de orientação para práticas que buscam a iluminação. E muito, quando a gente quer conhecer também uma casa, né, um local, a gente tem que observar as pessoas que vivem lá, né, as pessoas que nos recebem. E o monge foi uma pessoa extremamente gentil conosco. Ele primeiro nos agradeceu por ter vindo de tão longe para visitá-los, para prestar homenagem, né? E a gente não foi com coração de turista por curiosidade, a gente foi com coração de investigação, de conhecimento, né? Então isso abriu bastante as portas para nos ouvir. E outra coisa importante também é que nós fomos em 3 pessoas, né? Tava eu, a produtora e a câmera, que são minhas filhas também, elas trabalham nesse projeto comigo, e uma delas é bastante tatuada, né? E a gente sabe que no Japão a questão de tatuagem é algo que por vezes é problemático, né? O pessoal assimila isso a trabalho com máfia e coisa assim, e não sentimos em nenhum momento nenhum olhar de reprovação, nenhuma diferença no tratamento que foi feito. Ele viu que a gente estava um dia de muito calor, a gente chegou bastante suado, porque a gente teve que caminhar mais ou menos uns 20 minutos entre a estação de trem e o templo. E aí ele chegou com chá gelado para os 3, um banquinho para a gente se sentar, respirar, explicou tudo, tirou foto e depois nos levou para dentro do templo, mostrou a estátua do Buda Sakyamuni, do Nichiren, que está lá no templo, mostrou como é que são os ritos. Então a gente se sentiu assim extremamente acolhido, respeitado, cuidado, e a gente também tentou da mesma maneira prestar todo agradecimento pelo tempo. A gente ficou mais ou menos uma meia hora no templo e ele simplesmente a gente chegou lá sem marcar, sem avisar. Tem uma plaquinha na entrada também falando, eh, toque a campainha e aguarde. E a gente chegou na surpresa num sábado e ele foi super gentil com a gente nesse ponto. E isso mostra mais uma vez que, para mim, esse espírito de gentileza, de acolhimento, ele devia também estar nos dojos, né? Tem muito dojo que ainda pensa que está fazendo uma coisa estilo exército, muito marcializado, muito bruto, violento, e não, a gente tem que ser os dojos hoje, para mim, principalmente depois de ver onde Funakoshi quis ficar, tem que ser um lugar de acolhimento, de entendimento e de crescimento. Então, isso mostrar esse monge, esse comportamento dele com a filosofia do budismo Nichiren, e é onde Funakoshi escolhe descansar, mostra qual é o caminho que uma escola de karatê Shotokan deve ser.
E ao terminar a visita, a gente ainda perguntou se tinha algum custo, né, uma entrada, um valor simbólico, doação. Ele disse que não era necessário, que existem instituições que mantêm aquele templo em funcionamento. Mais uma vez ele agradeceu por a gente ter vindo de tão longe, ter feito a visita, se interessado. Aí nos guiou por todo o templo e uma vitalidade assim gigantesca. Obviamente não perguntei a idade do monge, mas não era um jovem, já era uma pessoa pelo menos com a minha idade. E ele numa vitalidade andando pelas escadas, porque atrás do templo sobe um morro e tem escadinhas, né? Então ele subia falando sem perder o fôlego, né? E a gente atrás, a gente estava em relativamente boa forma, a gente tinha treinado bastante para essa viagem, mas a forma dele ali estava muito melhor, uma vitalidade impressionante, nos atendeu. E ainda, para concluir, perguntou qual era a estação do trem que a gente ia pegar para voltar. E aí ele nos recomendou que saísse por trás do templo, que seria mais perto. E aí, como é que foi essa comunicação? Só uma curiosidade final para esse vídeo. A gente usou o chat GPT no celular, inteligência artificial, então eu falava em português, pedia para ele traduzir para o japonês, ele escutava, né, a fala, o texto em japonês, ele lia e apertava o botão, deixava ele falar em japonês e pedia para o chat GPT traduzir em português para a gente. 日蓮宗という宗派がいいと言って、ここにお墓を求めた、お墓を取りました。Sensei Funakoshi tornou-se membro na época do avô. E como todo japonês, assim, que a gente conversou, que não falava nada de inglês, eles possuem bastante habilidade e paciência para usar tradutor. Eles sabem que o idioma deles é difícil para o resto do mundo, então normalmente eles também usam o celular, traduzem em inglês ou você pede para colocar em português para você entender. E eles têm paciência de esperar você falar no seu celular e mostrar para ele o idioma, e também isso é uma coisa que ajudou bastante e nos trouxe toda essa informação para trazer para a série Karate Vice e para vocês aqui também. E se você quiser acompanhar mais dessa saga, a gente passou mais ou menos um mês no Japão, visitamos Tóquio e cidades ao redor, como Kanagawa, fomos para Kyoto, Himeji, Okinawa, e além disso a gente foi para a China, para Fuzhou, que é a cidade que tinha muita relação com Ryukyu nos primórdios do Karatê. Também fomos para Hong Kong, Macau, Portugal e Dinamarca, tudo isso para trazer a série Karate Vice, que está em produção agora no segundo semestre de 2025. A gente começa as filmagens aqui em Pernambuco e eu convido você para acompanhar a gente. Ano que vem a série vai ser lançada, são 5 episódios. É só você procurar nas redes sociais, no Instagram, @karatevice. Vice como se fala aqui em Pernambuco, vice, com 2 S. Então, Karate Vice é uma série que vai contar um pouquinho as origens do Karatê e como ele veio parar aqui em Pernambuco. E esse conteúdo que eu trago para vocês já é um pequeno adianto do que a gente vai fazer. Muito obrigado.